E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no canal Desenhando Animes para mais um feedback, o meu desenho, aquele quadro onde eu pego uma arte de um aluno do curso Desenhando Animes pra dar aquele tapa e dar uma melhorada, ensinar alguma coisa pra você aqui no YouTube. Então olha só, nesse vídeo eu peguei um desenho do Marcos Henrique, o Goku Super Saiyajin nível 3. Eu curti demais essa arte, porque além de fazer o personagem, ele pensou numa história, o que tá acontecendo ali, ele tá lutando, ele tá machucado, tem um pouquinho de sangue, ele fez um cenário também, então isso enriquece muito um desenho. Então Marcos, parabéns, cara, continue treinando que com certeza você vai ir longe com o desenho, fechou? Só que olha só, sempre tem o que melhorar, isso aí você já sabe, sempre dá pra melhorar alguma coisa, né? E vamos lá então, dá umas mexidas nesse desenho do senhor Marcos. Eu não vou mexer em anatomia, eu não vou mexer no cenário, porque assim, tem muito vídeo nesse canal. Não sei se você é inscrito aqui no Desenhando Anime, se não for, deveria ser. Se você for, você já sabe que aqui na descrição também tá o link pro curso Desenhando Animes. Ah, pois é, olha lá ainda, dá uma olhada se você ainda não é aluno. Mas vamos lá. Isso aqui é um desenho digital, tá? E quando a gente está desenhando digitalmente, a gente tem várias funções, várias coisas que a gente pode, várias ferramentas que a gente pode utilizar. Se você não desenha no digital, fica nesse vídeo para você saber as possibilidades. Ah, mas eu só desenho no papel, é? Ah, eu desenho no papel e não vou conseguir aplicar essas coisas. Mas, meu, é interessante que você fique para entender as possibilidades. Olha só, meu, quando eu começar a desenhar no computador, se algum dia você for, eu vou poder fazer isso. Isso é bem legal. Eu vou mexer aqui no Photoshop, mas cada programa tem é levemente diferente, tá bom? A base é sempre a mesma, tem camada e tudo mais. Só que, né, sempre tem coisa diferente, não tem como. Então, o que eu vou mexer? Então, vamos logo mexer no desenho, né? Eu vou mexer nas cores, tá bom? Então, eu vou brincar um pouquinho de saturar algumas cores, estourar algumas outras, tá? Então, assim, sempre que eu faço uma arte, finalizo uma arte, eu brinco com as cores. Por exemplo, no Photoshop aqui embaixo, a gente tem essa aba de curvas, onde a gente consegue alterar, aqui ó, o RGB que é todas, vermelho, verde, azul, a gente consegue alterar as coisas em separado, as cores separadamente. Isso é bem legal, porque às vezes você finaliza uma arte, de tanto olhar para ela, você não percebe que ela tá super puxada pro laranja ou muito azulada. Então aqui você consegue fazer esse ajuste fino, isso é bem legal, tá bom? Então, por exemplo, vamos brincar um pouquinho com esses quatro atributos aqui. Então primeiro eu vou no vermelho, eu vou clicar em algum ponto e vou mexer aqui ó para ver o que acontece. Então tá vendo que se eu puxo para cima fica mais avermelhado e mais para baixo fica esse azul barra verde, né? Então beleza, eu vou deixar aqui, vou clicar aqui no verde. Normalmente eu não costumo mexer muito no vermelho não, tá? Eu mexo mais no verde, porque aqui ó, a gente consegue puxar um pouquinho e deixar levemente mais roxo, tá? Para cima é verde, para baixo fica levemente mais roxo. E eu posso também fazer o seguinte, criar vários pontos, né? Descer aqui, subir aqui, nem sempre fica tão legal. Mas o que eu sempre costumo fazer nas minhas artes é descer um pouquinho esse verde para deixar um pouco mais roxo, tá? Depois a gente vem no azul e faz alguns testes. É claro que isso aqui que eu tô falando varia de cada desenho, tá? Isso aqui não é uma lei. Ah, eu vou só abaixar que nem ele tá falando. Não, você tem que testar, ver o que fica mais bonito. E olha só, eu mexi levemente aqui, eu vou esconder essa camada e olha só a camada dos ajustes, como estava antes e como ficou depois. Tá vendo que deixou umas cores um pouco mais fortes, né? Um pouquinho mais vivas. Eu gosto de fazer isso daqui, tá? Além disso, tem essa parte de cima que é o RGB, onde a gente brinca com o claro e com o escuro. Então eu posso subir um pouquinho aqui para deixar claro, só que aqui embaixo também eu posso deixar levemente mais escuro. Então olha só a diferença que deu no desenho, tá bom? Isso aqui é bem legal de testar. Eu vou fechar essa janelinha e vou duplicar o desenho, só para caso eu faça uma caquinha, eu tenha um backup, né? E vou juntar aqui. Agora sim, a gente tem o desenho antigo e o desenho novo. O que mais a gente pode fazer aqui para dar um tchan no desenho do Marcos? Eu sei que tem alguns pontos aqui que estão sendo bem iluminados, né? Então tanto esses raiozinhos saindo do Goku, quanto o cabelo dele. Então por que a gente não faz ele brilhar, né? Pois é, então vamos lá. Eu vou pegar aqui um amarelo, vou até vir com conta-gotas, porém eu vou dar uma alteradinha, vou mexer mais pra cá, tá? Um pouquinho mais saturado, mais pra direita, né? Nesse círculo cromático aqui.
E com um pincel bem esfumaçado, tá vendo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar por cima do cabelo. Aí você vai falar, Bruno, tá, eu entendi o conceito, mas tá feio, tá meio cagado isso aí, você não acha? Não. Calma, jovem, a gente vai arrumar, tá? Isso aqui é o primeiro passo do negócio. Agora que a gente fez isso, a gente vai brincar com os modos de camada aqui em cima. Aqui tá em normal, né? Dependendo do modo que eu passo, tá bom? Ele vai reagir de uma maneira diferente. E aqui entra uma outra parte de testes, tá bom? Normalmente, quando a gente quer clarear, a gente vem para essa divisão, essa terceira divisão, né? A gente tem a primeira, a segunda e a terceira. Para escurecer é a segunda, para clarear é a terceira. Eu posso testar aqui subexposição de cores, por exemplo. Ah, mas, pô, já ficou legal, mas talvez, não sei, não tenha ficado 100% ainda. Calma, jovem, calma. A gente vai mexer agora na opacidade, no preenchimento da camada. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui no preenchimento e vou dar uma diminuída. Olha a diferença. Dei uma leve diminuída aqui. Não vou deixar tão estourado. Mas se eu esconder essa camada, olha como estava antes. Olha como ficou depois. Que louco, como deu uma realçada no desenho. Isso aqui ficou bem interessante. E a mesma coisa a gente pode fazer com esses raiozinhos, né? Esse poder saindo. Então vem aqui no azul, numa outra camada, brush bem esfumaçado, eu vou passar por cima aqui, ó, sem muito medo de ser feliz. Olha aí, ó, passei aqui, aqui também, aqui assim, e aí venho no modo de camada. Posso testar esse subexposição de cores aqui, dá uma leve diminuidinha e olha que louco que já fica, né? Você já dá um toque a mais pro desenho que você tá fazendo. Isso é bem legal, tá? Uma outra coisa que eu gosto de brincar bastante, isso já fica algo um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais, né? Não tão... Isso aqui E aqui exige um pouquinho mais do seu conhecimento no programa, é brincar com as máscaras, né? Então assim, ó, eu vou criar uma máscara aqui, e a máscara nada mais é do que uma borracha, é quase como uma borracha, tá? Que eu posso esconder uma parte, só que diferente da borracha que eu apago para sempre, a máscara eu posso voltar também. Então se eu pinto de preto, apaga, e se eu pinto de branco, volta. É como se o preto é como se a gente apagasse a luz e não conseguisse ver, então apaga, e o branco é como se a gente acendesse uma luz de um quarto e aí a gente consegue ver, né? Uma analogia pra gente fazer com a borracha. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar a camada do desenho original, sem essas modificações, sem nada disso. Crio essa máscara na camada de modificação e aí, ó, eu testo para voltar algumas partes como estava antes. Mas isso é testar, varia de desenho para desenho. Então, por exemplo, ó, sem a máscara estava assim, com a máscara voltando para algumas partes que estava antes, fica assim. Vamos juntar tudo que eu fiz aqui para ver como que estava antes e depois. Então esse daqui foi as alterações finais, né? E aqui é o desenho anterior, então já deu um destaque, né? É claro que assim, isso aqui é um efeitinho que a gente coloca no final e tal, porém, tudo isso tem que estar na sua cabeça, já tem que ser algo planejado desde o começo da ilustração. Então, por exemplo, às vezes, eu vou deixar o cabelo bem claro, então eu vou fazer uma brincadeira com contraste, então eu vou deixar o fundo mais escuro e assim por diante. Então, assim, é uma coisa que dá para você fazer para dar um tchan na sua ilustração, só que muitos desses detalhes têm que ser planejados desde o começo, tá bom? Isso faz toda a diferença. Só que, ó, só de ver aqui a gente já consegue, né, ter um bom upgrade, assim, já deu um destaque bem maior para a arte do Senhor Marcos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, ativa o sininho, se inscreva no canal, aqui na descrição tá o curso Desenhando Animes, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!